Oi gente, eu sou Simone Turelli, analista corporal, e hoje eu vou falar sobre um assunto que foi um pedido de uma inscrita. E falando em inscritos, eu queria falar um pouquinho sobre o canal, dizer que esse canal tem 3 meses. Eu estou muito feliz porque em 3 meses tá chegando quase a 1000 inscritos. Sendo que esse canal não é um canal de entretenimento, é um canal de autoconhecimento, um assunto que pouquíssimas pessoas conhecem ou já ouviram falar. Eu sou uma pessoa desconhecida nesse meio ainda, né? E mesmo assim eu tive um retorno muito positivo. Então eu tô muito feliz, quero agradecer a vocês, mas também quero fazer um pedido. Hoje, 25 de dezembro de 2019, nós temos 980 inscritos. E eu quero bater uma meta pessoal de que ao virar o ano eu tenha 1000 inscritos, faltam só 20. Então eu vou pedir a ajuda de vocês para divulgar esse canal e agradecer também pela parceria que vocês têm me dado durante esse tempo. Então não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, comentar, divulgar para todos os amigos de vocês, tá bom? Então, a inscrita que fez uma pergunta foi a Ângela Guerra. Bem, ela viu um vídeo e pediu para que eu falasse de que forma os pais poderiam evitar os traumas que são causados na formação dos traços de caráter. Só que não tem como evitar, tá? Isso eu respondi para ela, mas eu quis fazer um vídeo para trazer essa clareza para vocês. Não é nada que nós temos que evitar. Então, nós somos formados pelos 5 traços de caráter. Não tem como a gente fugir disso. O importante é a gente entender como lidar com as características dos traços. Então, esse vídeo não vai ser para ensinar você a não causar esse trauma no seu filho, para quem tem filho, e para quem não tem, se um dia vai ter, ou saber conviver com crianças também. Então, não tem essa possibilidade, tá? O que nós temos que fazer é aprender a conviver da melhor forma possível com determinados traços. E aí você pode perguntar, Simone, mas esse conhecimento, né? Eu não tinha esse conhecimento, sempre criei meus filhos ou fui criada dessa forma e hoje em dia é muito cheio de mimimi. A verdade é que hoje em dia a gente tem muitas pessoas doentes emocionalmente. Todos sobreviveram à criação sem o conhecimento dos traços de caráter, sim, mas quantos traumas eles vêm carregando e hoje eles estão aqui, eu, você e muitos, procurando o autoconhecimento, procurando terapias alternativas para se curar de questões emocionais. Então, a análise corporal, toda essa abordagem que eu venho trazendo, tem o objetivo de tornar a pessoa um adulto saudável. Então, se você tem essa ferramenta, você tem mais chances de educar, de criar um filho mais seguro emocionalmente, tá bom? Então, lembrando que somos formados por 5 traços de caráter: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. E esses nomes nada tem a ver com transtornos de comportamento ou transtornos mentais, tá bom? Então vamos lá. O primeiro traço a se desenvolver, que é o esquizoide, ele tem uma característica forte, que é o quê? Ele não gosta de contato, de toque físico. Então lembrando que esse vídeo eu vou falar especialmente para pais ou adultos que convivam com crianças e adolescentes, tá bom? Então de que forma eu devo me comportar diante daquela criança que é mais oral ou mais esquizoide, para que eu possa trazer segurança emocional para ela, tá? Sabendo que ela já carrega aquela dor de estimação, aquela dor que a gente vem carregando há anos e anos. Você abordando uma criança com esse conhecimento, você evita com que esse trauma seja muito presente na vida dela. Aquela dor vai estar presente, mas não necessariamente será um peso muito grande para ela, tá bom? Então vamos lá. O esquizoide, ele tem a dificuldade do contato físico, né? Então você, como pai ou familiar de um esquizoide, entenda, não force. Eu passei por isso, meu filho é muito esquizoide, a gente tentava forçar, abraça, beija, cumprimenta, gente, não vai dar certo.
Você vai expor a criança a uma circunstância que ela se sente desconfortável, o convidado, né, a outra pessoa vai se sentir constrangida naquela situação. Então a melhor coisa que se tem a fazer é não forçar o contato físico. Existe a possibilidade de ter educação sem o beijo e o abraço, né? Peça para que a criança entre, cumprimente as pessoas no ambiente verbalmente. Isso ela é capaz de fazer com facilidade e não vai estar expondo e nem constrangendo ela. E às vezes a gente é que fica com aquela cara de bobo porque a gente insiste e a criança não faz. Então é até melhor que a gente também se poupa desse constrangimento. Então os esquizoides a gente pode pedir para que eles possam cumprimentar educadamente as pessoas apenas verbalmente, sem a necessidade dos beijos e dos abraços, certo? Outra característica é que eles gostam muito de ficar sozinhos. E isso é um problema, porque às vezes é um transtorno tirar aquela criança de casa, ou então fazer com que ela se socialize com outras crianças, participe de eventos de escola, de cursos, enfim. O importante é dar razões. Os esquizoides são extremamente racionais, eles precisam entender por que ele precisa sair. Por que ele tem que fazer aquilo? Então, que a gente possa ser claro com essa criança, falando, olha, eu entendo que você gosta de ficar sozinho, eu entendo que você prefere fazer isso e aquilo, mas é necessário em alguns momentos que a gente saia para fazer isso, que a gente saia porque o papai e a mamãe gostam, então a gente, na vida em família, tem que ter um momento que agrade a você, um momento que agrade a gente, então dê razões para um esquizoide. Senão, não diga porque isso não vai satisfazer e vai ser aquela criança impertinente, vai ficar pirracenta, porque tem, para ele não é uma resposta. Então sempre tente dar razões para convencer um esquizoide a fazer algo que ele não queira no momento. Outra coisa é que ele tem uma criatividade muito intensa. E é claro, nem tudo que ele diz, nem toda ideia que ele tem é algo positivo. Mas ele não tem uma visão dele como pessoa. Ele é o mundo dele, ele é a cabeça dele. Então, quando você rejeita a ideia dele, você está rejeitando ele. Você pode dar muito amor, muito carinho, mas se tudo que ele fala, você vem com 1000 pedras na mão, falando, ai, que besteira, coisa de criança, nada a ver, fica quieto, fica no teu cantinho, isso é papo de adulto. Isso traz para ele a ideia de rejeição, por mais que você dê carinho, amor, beijos, abraços, coisas que ele nem gosta. Então, ele, para se sentir acolhido, ele precisa que as ideias dele sejam aceitas. Ok, a ideia não é legal, tudo bem, mas como falar isso para a criança é a questão. Então você não vai rejeitar de cara, você vai dizer, olha, pode melhorar, pode ficar melhor se você fizer isso, isso e isso. Entende? É a diferença na hora de receber aquela ideia, aquela opinião da criança. Nunca rejeite de cara, aceita, faz alguma modificação e devolve, fala, olha, assim vai ficar muito melhor. A forma de você se conectar com o esquizoide é você se interessar por coisas que ele gosta. E aí ele vai sentir a confiança em você para compartilhar as ideias dele. Tá certo? Então vamos passar para os orais. Bem, os orais eles amam companhia, não gostam de fazer nada sozinho. São crianças que vão pedir muito a companhia dos pais, caso não tenham outras crianças, para brincar. E eles esperam muito do outro, né? O carinho, o cuidado, e essas características se estendem pela vida adulta. Então, como que os pais, nós temos que abordar uma criança que precisa o tempo todo de companhia? Primeiro, a gente tem que mostrar para ela que ela tem que gostar da sua própria companhia. Ela não tem que esperar do outro o tempo inteiro essa companhia. Então você mostrar, olha, é muito legal também brincar sozinho. É claro que brincar com alguém é mais legal, mas tem hora que você tem que curtir brincar sozinho. A criança tem que gostar dela mesma, sabe? Ela não pode achar que só pode ser legal quando tiver mais um. Então você estimular na criança o auto-amor, o auto-cuidado, dela gostar dela, dela se cuidar,
e gostar da sua própria companhia. Isso é muito importante no oral, que não gosta de ficar sozinho. Mas ele vai ter que ficar sozinho em algum momento, né? Mesmo que seja quando crescer, adulto, e quando ele ficar sozinho vai ser muito doloroso se ele nunca teve essa oportunidade de se curtir sozinho, sabe? De saber que ficar sozinho também é legal. Então estimule desde cedo uma criança oral a entender que ficar sozinho também é legal. Não esperar sempre uma companhia para que tenha que fazer qualquer coisa, tá bom? Os orais, eles são muito intensos emocionalmente, né? Então, eles são exagerados. Então, choram por qualquer coisa, choram bastante, fazem um drama. E muito cuidado na hora de exigir da criança que não chore. Os orais precisam chorar, tá? Eles precisam liberar aquela energia. Então, a criança é muito chorona, você tem que chamar a atenção, sim, mas evite coisas do tipo, para de chorar, você chora toda hora, você chora à toa, deixa de ser chorão. Não, você pode simplesmente falar, meu filho, eu entendo que você precisa chorar, mas já tá bom? Se não tá bom, precisa chorar mais? Vai lá pro teu quarto, chora, não precisa fazer escândalo, não precisa ficar no meio da sala gritando, não. Você quer continuar chorando? Então vai lá pro teu quarto, continua chorando, não tem problema. Mas a gente tá com visita aqui, você não tem que fazer esse escândalo na frente dos outros, entende? É diferente de você mandar a criança parar de chorar, engole o choro. Ele precisa chorar, só que você também precisa educar. Então é simplesmente equilibrar a necessidade dele com a questão de educação, de socialização, tá bom? Isso não é um defeito, não é um problema, é só questão de você tentar equilibrar essa situação. Outra coisa que são crianças que gostam muito de toque, de pegar, abraçar, beijar, às vezes são aquelas crianças grudentas, sabe? Às vezes você tá numa situação e tá ali pendurado no teu pescoço, se é uma menina tá ali arrumando seu cabelo, dando beijinho. É tudo muito bom, muito legal, mas tudo tem o seu momento. Então nunca fale para uma criança assim, para, deixa de ser grudenta, parece um chiclete, sai daqui. Não faça isso. Se tá no momento inoportuno, fala, olha, mamãe, papai, titio, enfim, adoro o seu carinho, mas é que agora a mamãe não pode ficar aqui abraçando, beijando, agora a mamãe tem que fazer outra coisa. Ou então esse lugar não é um lugar propício para isso, mas a mamãe adora o seu carinho, entende? É sempre o jeito de fazer aquilo. De forma alguma, gente, esse vídeo é para falar, olha, deixa as crianças se expressarem porque isso é característica do traço, não podem ser tolhidas. Não é isso, é para que vocês entendam que é um comportamento normal e que a nossa resposta a esse comportamento faz toda a diferença na vida dessa criança lá na frente. Então, se ela foi reprimida, se ela foi reprovada simplesmente por ser quem ela é, lá na frente ela vai ficar buscando milhares de terapias para superar aquele trauma, aquela emoção sufocada que ela carregou. Agora, se você compreende que aquilo é algo natural, mas que você tem que educar, você já consegue conviver de outra forma com essas circunstâncias, tá bom? Uma outra característica são crianças extremamente comunicativas, os orais. Isso quer dizer que, falam muito e às vezes é inconveniente. E aí você vai falar, ai meu Deus, é muito tagarela, cala a boca, pelo amor de Deus. Não precisa. Você pode falar, filho, agora a mamãe não pode prestar atenção nisso, a mamãe está ocupada com outras coisas, a mamãe está conversando, eu sei que você quer me contar, eu estou interessada em saber, mas agora não, daqui a pouco, entendeu? Não faça a criança se sentir culpada por ser quem ela é. Então sempre tente mostrar para ela que você entende, mas aquele não é o momento, aquele não é o lugar, daqui a pouco. E também não fale isso e não faça depois, né? Porque ela percebe isso. O meu pai fala toda hora, daqui a pouco eu converso e nunca conversa. Daqui a pouco a gente brinca e nunca brinca, né? Então, a gente, se teve filho, a gente sabe que dá trabalho, é responsabilidade nossa de cuidar. Então, se você quer, porque muitos pais às vezes se preocupam em dar um excelente estudo, uma parte intelectual, cognitiva excelente e toda a estrutura emocional, não se preocupam. E você pode ter, de repente, um gênio depressivo
um gênio que se suicidou, entende? Quanto é importante a estrutura emocional? É toda a estrutura emocional que vai permitir que essa pessoa tenha um intelecto desenvolvido, que ela expresse toda a inteligência dela. Então, a inteligência emocional está extremamente vinculada à inteligência cognitiva, à lógica, à do raciocínio. Então, essa abordagem na qual eu falo é sobre a inteligência emocional, sobre a segurança emocional que uma criança precisa ter, e é responsabilidade dos pais oferecer isso a ela, tá? Porque a gente pode pecar no ensino do conteúdo, sabe? De alguns valores, talvez, mas se a gente pecar para menos nesse aspecto, existem outras pessoas, outras instituições que podem suprir. A escola, outras pessoas podem nos ajudar nessa parte. Agora, a segurança emocional, só os pais e os familiares muito próximos são capazes de oferecer isso. Se a gente falhar, vai ficar esse buraco ali na vida daquela criança, tá bom? Então, vamos passar para o terceiro traço, que são os psicopatas. Bem, os psicopatas, eles acham que eles são importantes só se eles fizerem algo pra gente. Então, uma dica para pais que percebem que têm filhos psicopatas: nunca deem carinho, afeto como moeda de troca, tá? No sentido, filho, pega lá pra mamãe que a mamãe te dá um beijo, te dá um abraço. Ou então, você fez isso pra mamãe, vem cá, vou te dar um carinho. Não. Sabe por quê? Ele vai entender que ele só merece o carinho, a atenção, se fizer alguma coisa. E isso na cabeça dele tira o valor dele. Eu não tenho valor. O que tem valor é o que eu faço. Foi porque eu fiz aquilo pra mamãe que ela me deu um beijo. Foi porque eu fiz aquilo pro papai que ele ficou um pouquinho comigo e brincou um pouquinho comigo. Entende? A criança tem que ser amada, respeitada, no sentido de ter essas necessidades de carinho, de cuidado, de afeto. Naturalmente, elas não precisam fazer nada para receber isso. Então, se você quer dar uma retribuição pelo que a criança fez, né? Você tem várias formas de fazer isso. Olha, então hoje você vai assistir aquele filme que você queria. Então hoje você vai dormir mais tarde. Olha, então hoje a gente vai andar de bicicleta. Então hoje a gente vai na pracinha. Enfim, você pode fazer com que várias coisas sejam uma moeda de troca com aquela criança, mas nunca um carinho, uma atenção, tá? Ela precisa entender que ela merece todo carinho e atenção simplesmente por ser quem ela é. Quando ela faz alguma coisa, aí a gente retribui de outra forma ou explica que, olha, isso aqui é sua obrigação, você tem que fazer mesmo. Parabéns, você tá fazendo do jeito que tem que ser, tá? Outra coisa, que crianças psicopatas, elas têm uma característica meio mandona. Elas gostam de mandar. E aí, muito cuidado quando a gente vai educar essa parte, porque o mandar muitas vezes é visto de forma negativa, tá? Mas o mandar numa vida adulta é algo muito importante. Os grandes líderes têm essa capacidade aflorada, né? Só não podem ser mandões autoritários, né? Quem manda tem que saber executar. Então aí é que tá aonde a gente vai entrar. Aquela criança que é mandona, a gente vai chegar e falar assim: olha, você sabia que para quem manda tem que saber também fazer? Então vem cá fazer comigo para você aprender. Porque quando você ficar grande e tiver que mandar alguém fazer alguma coisa, essa pessoa sabe porque você explica, porque você ensina. Quem manda é quem tem que saber fazer melhor. Entende? O jeito da gente lidar com aquela característica faz toda a diferença. São pessoas muito desconfiadas, tá bom? As crianças psicopatas, elas são muito desconfiadas, e mesmo com os pais. Então, gente, evite ao máximo mentir para essa criança, por menor que seja a mentira. E eu vou dar aqui o meu exemplo. O meu filho, quando ele tinha mais ou menos uns 3 anos, ele sempre foi muito chato para comer, e ele só comia peixe se fosse salmão, que tem uma cor diferente. Então, eu, querendo fazer com que ele comesse outros tipos de peixe, eu falava pra ele que era salmão branco. E ele nunca aceitou. E eu insistia: não, é salmão branco, é salmão branco. E ele comia aquilo irritado comigo e falava: mas isso não é salmão. Enfim, ele cresceu um pouco mais, descobriu, lógico, que aquilo não era, nunca foi um salmão branco, porque salmão branco não existe. E ele hoje, com 13 anos, fala isso: você me enganou. Eu não confio em você, porque desde que eu era pequeno você mente pra mim.
porque você me fazia acreditar que salmão era branco e eu sabia que não era. Você me confundia, entende? As pequenas mentiras fazem com que aumente a desconfiança que a criança naturalmente já sente. Então, assim, é claro, algumas vezes a gente tem que mentir. Foi o jeito que eu achei ali de fazer com que ele comesse peixe, entende? Mas olha o transtorno que causou, que até hoje ele fala, mas você mente pra mim por causa do salmão branco. Não sai da cabeça dele. Cada criança vai receber uma informação de um jeito, mas as mentiras, o dia que elas descobrirem, só vai reforçar a desconfiança que elas já sentem naturalmente das pessoas, tá bom? Os masoquistas são crianças que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai cobrar alguma coisa do masoquista. Por quê? Porque eles querem sempre alcançar as expectativas que as pessoas têm deles, né? Então, muitas vezes, eles fazem as coisas só para agradar o papai e a mamãe, e às vezes são coisas que eles não se encaixam naquela atividade. Vamos imaginar que, por exemplo, a mãe sonha que a filha faça balé, a filha nunca gostou, mas a mãe fala, o sonho da mamãe é ver você dançando balé, a mamãe ama, a criança odeia. Mas se ela é masoquista, ela vai fazer aquilo, entendeu? E ela vai falar, mamãe, você achou bonito a apresentação que eu fiz? Mamãe, o que você achou? Porque ela vai estar sempre querendo agradar aquelas pessoas que são importantes para ela. Então, é muito importante quando a gente vai lidar com uma criança masoquista e vai sugerir que ela faça alguma coisa ou vai pedir que ela faça alguma coisa, a gente fala, tá tudo bem pra você? Você quer fazer isso? Entenda, isso não é fazer a vontade das crianças, tá? A gente sabe que criança é cheia de vontade e não é tipo arrumar a cama, tá tudo bem pra você? Não, obrigação é obrigação. Mas quando a gente vai, a gente cria expectativa pros filhos, né? A gente quer às vezes que saiba jogar futebol, que saiba dançar balé, enfim, quer que goste de algum esporte. E às vezes a criança não tem nada a ver com aquilo. Então vamos tentar entender esse aspecto, porque uma criança masoquista, ela vai tentar agradar a vontade dos pais. Então se você insistir que ela faça aquilo, ela vai falar, tá bom mamãe, eu faço, e vai fazer o maior esforço, mas aquilo ali vai ser um tormento para ela. Então quando você quiser, né, que o seu filho faça algo, se não for uma obrigação, vocês entenderam, né, gente? É chegar e falar, tá tudo bem para você? Você quer fazer isso? Entendeu? É respeitar a vontade daquela criança. Outra coisa é você nunca comparar uma criança masoquista com a outra. Porque como ela tá querendo alcançar a expectativa que você tem dela, ela vê que, eu sendo assim, mamãe não vai gostar, então vou ser igual ao fulaninho. Ou seja, ela vai deixar de ser ela para querer ser igual ao outro. Então não faça comparações. Tá? Deixe bem claro que você gosta dela do jeito que ela é, que ela tem que ser melhor no que ela faz. Nem todo mundo é bom em tudo. Então faça bem feito aquela atividade em que você se encaixa, que você se sinta bem, tá? Cobrar é diferente de estimular, tá? Você pode cobrar, mas sem ser muito autoritário, de forma a estimular aquela criança. Então eles têm mania de fazer tudo certinho, às vezes de guardar as coisas no lugar, de ser mais metódico e tudo. E aí evita falar, mas cheio de mania, para com isso, parece que tem toque, né? E a criança, ela realmente, ela é mais organizada, ela é mais metódica. Então isso é uma qualidade. Então evitar com que ela comece a interpretar que a qualidade dela é um defeito. Tá? Não criticar esse jeito dela ser toda organizada, toda metódica. E outra coisa, que são crianças que prezam por fazer tudo certinho, né? São pessoas, né? Adultos, mas estou falando no momento de criança. Então eles vão querer fazer sempre tudo certinho. Então, você vai pedir para a criança fazer alguma coisa, não espere a agilidade dela, porque como ela quer fazer tudo direitinho, ela vai se demorar naquela atividade. Então, você fala assim, olha, a mamãe precisa que você faça isso em 10 minutos, tá? Eu sei que você não é muito rápido porque você se preocupa em fazer tudo certinho. E eu gosto muito disso. Mas é que a gente tá com pressa. Não pode passar de 10 minutos, tá? Eu sei que vai ficar muito bem feito, mas faz mais rápido. Porque hoje
temos horário, entende? É uma criança que não dá pra você chegar e falar, vamos que tá na hora, faz logo isso, porque ela se sente insegura, vai acabar nem fazendo. Então é só o jeito de falar com essa criança, né? Porque o jeito que você faz toda a diferença no resultado. Ela tá ali entendendo que você sabe que ela demora para fazer aquela atividade, porque ela se preocupa em fazer bem feito, entende? A visão dela, a gente menospreza muito a criança, né? Acha que porque a criança não entende nada. Mas ela ali tá, se você fala assim com ela tá entendendo que você entende como ela é, mas que naquele momento é necessário que ela seja mais rápida. Você não tá exigindo que ela seja outra pessoa, só que naquele momento é necessário assim, tá bom? Então agora a gente vai falar dos rígidos. Bem, os rígidos, a característica principal do rígido é o perfeccionismo, né? Eles vão querer sempre ser o melhor, o primeiro lugar. O importante desde cedo é a gente mostrar para aquela criança que é muito legal ser muito bom em alguma coisa, mas ninguém é primeiro lugar em tudo, porque eles têm essa cobrança de querer ser muito bom, de ser destaque em tudo. E todo mundo que é assim acaba criando uma frustração dentro. Por quê? Eu sou muito bom nisso, mas naquilo ali eu não sou. E aquilo me deixa mal. Então, desde pequeno, deixe claro, olha, parabéns, porque são crianças que gostam desse elogio, de reforçar essa qualidade que eles têm em alguma atividade. Às vezes não é nem atividade, desenha muito bem, ou é uma pessoa que tem habilidade física, né, em algum esporte, canta muito bem, se expressa muito bem, enfim. Elogie, exalte esse aspecto. Mas quando aquela criança fizer uma outra coisa, de repente é péssimo em jogar bola, meu filho, tudo bem. Olha, você é um excelente desenhista. Isso é muito legal em você não tem que ser bom em tudo, entende? Deixar isso claro para a criança desde cedo. E é muito competitiva também. E aí você tem que tentar aproveitar essa questão competitiva e jogar, direcionar, porque senão ela vai ser uma pessoa competitiva em tudo, na vida. Vai ser aquela criança que muitas vezes é chata, sabe? Tá sempre se comparando com o primo, com o vizinho, porque eu sou o melhor, porque isso. E assim, essa competição é muito boa, mas tem que ser direcionada e saudável. Então use a competitividade dentro de um esporte ou num jogo, mas não na vida, sabe? É importante na vida para você ser um vendedor, para você utilizar isso profissionalmente, mas sempre com uma questão direcionada, com um objetivo. Essa competitividade na vida, de se querer melhor em tudo, melhor que todo mundo, não é bom, né? Então a gente só saber em que objeto direcionar aquela competitividade. São crianças que são competitivas até pela atenção dos pais. Então, se tiver um irmão, são pessoas ciumentas, tá? Então, se tiver um irmão, ela vai querer competir com o irmão pelo carinho, pela atenção dos pais. E é importante deixar muito claro que, meu filho, você pode ser melhor que o seu irmão no desenho, no futebol, mas ele também é muito bom nisso, naquilo, e eu amo os dois iguais, tá? São pessoas diferentes, características diferentes, mas o amor da mamãe e do papai é igual para os dois. Não queira ser melhor do que seu irmão, do que sua irmã, porque pra gente vocês são iguais. Vocês dois merecem o nosso amor. E tentar mostrar que ele é bom nisso, mas que não é bom em tudo, não é melhor que todo mundo, tá? Isso é importante a gente deixar claro pra criança, desde cedo. E outra coisa que eles são diferentes dos masoquistas, que não são ágeis, né? Não tem essa rapidez na execução, os rígidos são. Eles executam as coisas muito rápido. Se você fala pro teu filho, de repente, vai lá arrumar o quarto, já fez, rapidinho. E isso faz com que eles, às vezes se tornam pessoas ansiosas. Porque como eles são rápidos, eles acham que todo mundo tem que ser assim também. E até na hora de esperar por alguma coisa, né? Às vezes um presente de Natal, aproveitando essa época de Natal. Eles são muito ansiosos porque eles são acelerados. No corpo, eles fazem as coisas com agilidade, e na mente. A mente também é mais acelerada. E isso faz com que eles sejam pessoas mais ansiosas. E aí é importante você colocar, não é querer mudar a criança. Você não pode ser assim. Não, é questão, olha, a mamãe entende que você é assim, mas nem todo mundo é.
Cada coisa tem seu tempo e a gente tem que ter a paciência de esperar, tá? Então, gente, de formas gerais, essas são as principais características de cada traço. Tentei abordar ali as necessidades, né, de uma criança, e o importante sempre é a forma com que a gente reage diante daquela característica, né? Não é de forma alguma pra gente super proteger, permitir que a criança faça tudo o que queira, mas é simplesmente deixar claro para a criança que ela é amada do jeito que ela é. Mas em certas situações ela precisa ser menos ansiosa, ela precisa ser mais rápida, ela precisa socializar, ela tem que falar um pouco menos, entende? Mas eu não quero que ela seja uma pessoa que fale menos, eu não quero que ela seja uma pessoa que seja menos ansiosa, entende? É aceitar aquela característica e educar, e não criticar, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem, compartilhem para que a gente possa alcançar a meta. Esse é o presente de Natal que eu tô pedindo a vocês. Faltam só 20 inscritos para alcançar os 1000 inscritos. Conto com vocês até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, gente.